Oi. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. A palavra que eu vou estar trazendo nesta manhã está escrita em Atos dos Apóstolos 28. Diz assim: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos. Receberam bem todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntava um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar à sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo. Depois de orar, impôs-lhe as mãos e curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram os suprimentos de que necessitávamos. Amém? Pode se sentar. Antes de Paulo chegar à ilha de Malta, Paulo ia para Roma, porque ele estava sendo preso e ia ser julgado ali em Roma. Só que antes disso acontecer, aconteceu o naufrágio, a tempestade. Ele estava ali no barco e veio uma tempestade muito grande. Só que um anjo do Senhor foi falar com Paulo. E esse anjo do Senhor falou para Paulo: não tenha medo, porque nenhum de vocês vão morrer. Apenas o barco vai quebrar. E ali aquela tempestade, aquelas ventanias começaram a conduzir o barco, porque o barco estava sendo conduzido pela tempestade. E aí é quando, depois de 14 dias, o que aconteceu? O barco parou ali numa proa, foi quebrado, e eles foram a nado até a ilha de Malta. E o que essa tempestade nos mostra? Na tempestade, o Senhor está nos guiando. Pode estar todos os ventos ao contrário, só que o Senhor está nos levando para onde Ele quer que a gente esteja. E ali aonde que Paulo era para estar, era naquela ilha. E quando eles chegaram ali naquela ilha de Malta, o pessoal recebeu ele numa bondade. Todos os pessoais ali foi cuidar deles. Acenderam fogueira porque estava frio e chuva. Isso nos mostra o quê? Que mesmo depois das tempestades, as lutas, Deus vai às vezes levantar pessoas estranhas para cuidar de nós. Porque muitas vezes ali na tempestade, Deus mesmo está cuidando. Quando passa, Ele vai levantar pessoas que nem conhecemos para nos ajudar. Quantas vezes Deus levanta pessoas que a gente nem sabe para orar por nós? E a gente nem sabe. Levanta a pessoa que às vezes nem fala aquela ali, nunca que vai interceder para a minha vida, e Deus vai lá e levanta ela para interceder pela sua vida. E se Deus não mandar a pessoa para cuidar da gente, Ele mesmo cuida. Mas Ele está o tempo todo cuidando da gente, na tempestade e fora da tempestade. Porque se Deus não estivesse com Paulo e aqueles prisioneiros, eles tinham morrido naquela tempestade. Só que o propósito que Paulo tinha que fazer ia acontecer. Não importava a tempestade que ia vir. O propósito de Deus ia acontecer. A mesma coisa na minha e na sua vida.
Não importa a tempestade que estamos passando, o propósito de Deus vai se cumprir na nossa vida. Não importa os ventos que está vindo, ao contrário, Deus está apenas nos conduzindo para onde quer que Ele quer que a gente esteja. Mas todo o propósito dele vai se cumprir, porque Ele não perde o controle da minha e nem da sua vida. E quando Paulo estava ali, pegando aqueles gravetos para jogar, para formar mais fogo, o que aconteceu? A cobra o atacou. A cobra o picou. Paulo estava o quê? Paulo estava servindo. Então é quando a gente está servindo que vamos ser atacados. A cobra não atacou Paulo quando Paulo estava dentro do barco. A cobra só atacou quando ele foi servir. Então quando a gente está servindo a Deus, vai vir muitos ataques, sim. Muitos. A cobra o picou, mas o veneno não foi mortal. Os ataques vão vir na nossa vida, mas não vai ter destruição. Porque quem está ali na obediência, fazendo a vontade de Deus, veneno nenhum é mortal. Mas isso nos mostra, sim, que vamos passar por ataques, vamos passar por perseguições, vamos passar por calúnias, vamos passar por desertos, vamos passar por provações. Mas por que, Deus? Eu estou fazendo a tua vontade, eu estou te servindo, eu estou fazendo o que o Senhor pede. Isso não vai impedir, vai ter ataque sim, mas não vai ter destruição. E aquele povo, eles achavam ali que Paulo ia acontecer o que com Paulo? Ia morrer. Porque Paulo foi picado. Ou ele vai inchar ou ele vai morrer. Só que eles viram que com o passar do tempo, nada aconteceu com Paulo. Muitas vezes na nossa vida, pessoas que estão ao nosso redor vão achar que os ataques que estão vindo é para nos matar. Vai só estar esperando a morte. Ou só estar esperando a destruição. Mas eles vão ter que ver que o Deus que você está servindo vai te proteger de todo mal. Vai te proteger de toda destruição. E quando aquele povo viu que nada aconteceu com Paulo, mudaram na hora a opinião. Acharam que ele era um Deus. Então as pessoas que te julgam por causa dos ataques que você está passando, as pessoas que julgam por causa das provações que você está passando, as pessoas que te julgam, falam, alguma coisa está acontecendo, está deixando brecha, não está servindo como que Deus quer, porque então não estaria passando por isso. Essas pessoas também vão ter que mudar de opinião, porque vão ter que ver que nada vai te matar, nada vai te destruir, que o propósito de Deus vai chegar até você. E aqui aprendemos com isso que quem está servindo Deus não está livre de ataques. Não estamos livres de ataques porque estamos servindo. Mas o ataque, ele não tem o poder de destruir o propósito que Deus tem na minha e na sua vida. Então confie no propósito. Ah, Deus, mas por que tanta luta, tanta perseguição, tantas coisas acontecem? Confia no propósito. E se você está sendo tanto atacado, você está no caminho certo. Porque se você não estivesse no caminho certo, você estaria pensando igual as pessoas e isso elas não estariam te atacando. Mas se você está sendo atacado é porque você não está pensando como elas. Você está fazendo a vontade de Deus na sua vida. Então isso vai vir os ataques do inimigo. A cobra picou, mas não matou. A prova vai vir na nossa vida, mas não vai nos matar. A tempestade vai vir, mas não vai nos destruir. Vai vir os levantes, mas a gente vai continuar de pé. Nenhum ataque vai parar o que Deus decidiu de fazer na minha e na sua vida. Que entendemos isso. Nada
nada vai impedir. Paulo tinha acabado de sair de uma tempestade e foi picado pela cobra. E mesmo assim, o que Paulo fez quando ele foi picado pela cobra? Ele apenas sacudiu e lançou fogo. E o que aprendemos com Paulo? Que muitos ataques não merecem a nossa atenção. Muitas cobras que vêm nos atacar não merecem a nossa atenção. Apenas temos que fazer o quê? Sacudir e lançar no fogo. E porque às vezes queremos brigar, queremos discutir, queremos murmurar, queremos bater de frente com os ataques, queremos nos justificar, sendo que é só para sacudir e continuar. E isso eu fiquei bem pensativa. Eu falei, gente, às vezes a gente quer se justificar contra as calúnias, contra as perseguições, contra as lutas que vêm, mas aquilo ali não merece a nossa atenção. Porque o fogo ali, ele representa o quê? A presença de Deus. Então Paulo lançou a cobra aonde? Na onde que ela não tinha poder. Então aonde que a gente tem que lançar os ataques que vêm na nossa vida? Na presença de Deus. Você sabe por quê? Porque é Deus que faz justiça. É Deus que age por nós. É Deus que vai fazer o que Ele bem quiser fazer. Se Ele quiser fazer justiça com aquela pessoa, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Ele vai fazer o que Ele quiser. Não é a gente que vai escolher o que Deus quer. Pai, faz justiça lá. Olha o que está falando de mim. Sacode e continua. E Deus vai fazer. Você sabe por quê? Porque se Paulo tivesse perdido tempo com aquela cobra, o milagre não tinha acontecido. Se Paulo tivesse discutindo, Senhor, acabei de sair de uma tempestade, eu estou preso porque eu estou fazendo o que o Senhor quer, acabei de sair de uma tempestade, essa cobra veio e me picou, ou fosse lá, matasse a cobra, batesse na cobra, arrancasse a cabeça, o milagre não ia acontecer. Será que não estamos adiando os nossos milagres, o propósito de Deus na nossa vida, porque estamos segurando a cobra? Porque estamos preocupados com os ataques que estamos sofrendo? Porque estamos querendo nos justificar demais? Não fica alimentando o ataque, apenas lance ao fogo. Não perca tempo com os ataques que Deus não quer que você perca. Lógico, tem hora que vai ter embate. Tem hora que vai ter guerra. Tem hora que você tem que ir. Mas tem hora que é apenas sacudir e continuar. Não é nem para ficar olhando e se justificar. Paulo não falou nada. Paulo não justificou com aquele povo. Porque o povo esperava a morte, mas viu a vida. Sem Paulo falar, nada. Muitas vezes vai só calado e continuar. Ah, tá atacando? Tá falando? Continua. Continua. Sacode e continua. Isso não tem que entrar para dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Porque os ataques vêm e muitas vezes absorvemos ele para dentro de nós. E ficamos ali aquele tempo todinho remoendo. Na mente e no coração. E isso Deus não quer que a gente faça. Hoje Deus está nos ensinando que Ele quer que apenas sacudimos e continuamos. Sem olhar para trás, sem abrir a boca. Porque quem que vai dar a honra para a gente? É o Senhor. Mais uma vez, não segure a serpente. Não discute com a serpente. Não vive olhando para a serpente. Apenas sacuda e continua. E quantas vezes estamos aqui com a serpente segurada? Quantas vezes estamos aqui com as mágoas, os rancor, as traições, as palavras, as calúnias, tudo aqui guardado? Quantas vezes estamos com a serpente dentro de nós o tempo todo e não queremos nos livrar dela?
Então que hoje a gente olha para dentro de nós. Qual é a serpente que estamos segurando? Porque se o Senhor está trazendo essa palavra, algo de nós ainda temos que aprender. Algumas serpentes temos que liberar. Algumas das serpentes temos que soltar. O que está ainda dentro de nós que Deus não quer? Qual o sentimento que ainda está dentro de nós que Deus não queira que esteja? O que ainda estamos tão tentando nos justificar que Deus não precisa da nossa ajuda nem das nossas justificativas? Apenas continua. E quando Paulo ali continuou, ele sacudiu a cobra, lançou ao fogo e ele foi para uma casa de Públio, que era o principal homem daquela ilha. E ali ele foi acolhido, ele foi alimentado durante 3 dias. Só que o pai de Públio estava muito doente. E ali Paulo foi até ele. Quando ele entrou, ele orou, ele estendeu a mão e ele curou. Sabe o que isso mostra? Paulo estava servindo, mesmo diante de todas as tempestades, mesmo diante de toda a luta, ele continuava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Quantas vezes, Jesus, hoje eu não vou servir não. Hoje eu não vou levantar, hoje eu não vou estender as minhas mãos, hoje eu não vou orar, porque a luta está grande, porque tudo veio contra mim. Hoje eu vou parar. Se Paulo tivesse parado e não tivesse feito esse milagre, ele não ia ser honrado. Será que estamos parando perante as dificuldades, as tempestades? Será que não queremos servir mais a Deus? Porque está muito difícil servir a Deus? E quem disse que servir a Deus seria fácil? O caminho é estreito. Isso já fala, se o caminho é estreito, o caminho é difícil. Para chegar no céu tem que ter renúncia, tem que ter obediência, tem que ter conserto. E com isso, dói. Dói. E é todo santo dia que a gente tem que ter. Todo santo dia. E ali, aquele homem foi curado. Paulo estendeu a mão e ele foi curado. E depois dele, todos os doentes da ilha foi até Paulo. E Paulo também o curou. E depois disso, a palavra deixa bem claro. Aqui, ó. Ele nos prestaram muitas honras quando fomos embarcar. Paulo foi honrado naquele lugar por causa da obediência. Veio tempestade, veio cobra, mas ele foi lá e fez um milagre. E perante o milagre que ele fez, a obediência, vê a honra do Senhor na vida dele. No lugar onde ele foi atacado, teve milagre e teve honra de Deus. No lugar que você está sendo mais atacado na sua vida, vai ter milagre e vai ter honra de Deus. Só continua servindo o Senhor. Só continua obedecendo ao Senhor. Porque quando Deus ele usa alguém, ele também abre portas de honras e de provisões. Ele abre porta. Mas eu não sei, é tão difícil servir. Nossa, tá tão complicado. Hoje eu só quero sentar e eu só quero ouvir. Mas Deus não te quer sentar. Deus te quer servindo. É servindo. É servindo quando perde um ente querido. É servindo quando está doente. É servindo quando vem a luta. É servindo quando tudo está bagunçado. Servir em qualquer momento. Porque aonde que está tendo, vai ter a honra do Senhor. Vai ter a provisão do Senhor. Porque ele tinha que chegar até a Roma. Só que o barco já estava quebrado. O barco quebrou, como que ele ia chegar até Roma? Eles não tinham condições. Só que ele obedeceu. E Deus mandou a provisão e a honra. Onde a gente está, que às vezes a gente acha que nem Deus tá tão difícil, tá tudo quebrado, não tem como nem eu sair daqui.
Só continua, porque Ele vai trazer a honra e Ele vai trazer a provisão na sua vida. Só continua fazendo o que o Senhor quer. Só continua obedecendo o Senhor. Porque você não pode não estar vendo nenhuma porta aberta. Tá só parede. Só que Deus vai lá e quebra. E abre para nós passar. E abre para nos ser honrado. E o que eu quero hoje que a gente reflita e fique pensando é o que está dentro de nós. Qual serpente estamos segurando? O que Deus quer que a gente sacuda e continua? Porque Deus cuida de nós durante a tempestade e após a tempestade. Porque Deus estava no barco. Porque se não tivesse no barco, tinha morrido. Deus foi lá e fez o barco parar e levou até a ilha de Malta. E quando chegou, tinha o cuidado de Deus. Então Deus cuida de nós o tempo todo. Ah, mas está tudo bagunçado, eu não estou vendo a mão de Deus não. Então que hoje Deus tire a trave dos seus olhos. Porque Ele está cuidando de você o tempo todo. Que você consiga enxergar o que Deus está fazendo. Que o problema que você está passando não é maior que o que Deus está fazendo na sua vida. Porque se a gente passar, se qualquer um aqui falar, todo mundo está passando uma luta, todo mundo está passando uma dificuldade, mas todo mundo aqui tem fôlego de vida todo dia. Todo mundo está andando. Todo mundo está tendo saúde. Então agradeça. Agradeça. Ataques vão acontecer, mas não anula o propósito. Não fique pensando porque você está servindo, fazendo o que é certo, que não vai vir luta, não vai vir perseguição, não vai vir calúnia. Vai vir. Só continua. Não perca seu tempo com isso. Não perca seu tempo com ataques. Não perca seu tempo ali com o que o Senhor não quer que você perca. Só continua. Quem serve, continua servindo mesmo depois de uma luta. Será que estamos servindo a Deus perante todas as lutas que estamos passando? Mas servindo a Deus conforme Ele quer. Não conforme a gente quer. Conforme o Senhor quer. Será que estamos? Porque hoje, se for bem sincera, se fosse falar para mim qual que era a sua vontade, era de estar deitada, dormindo, até mais tarde um pouquinho descansando. Mas essa é a vontade que Deus quer? Não. Qual que é a vontade de Deus? Deus está aqui, servindo. Então não deixe o cansaço, não deixe a fadiga, nada disso pode te parar de servir ao Senhor. Nada. Pare de arrumar desculpa para estar servindo ao Senhor. Pare de colocar as lutas, o inimigo maior do que o Senhor. E isso parar de fazer você servir. Quem aprende a sacudir a serpente, continua vivendo o propósito que Deus preparou. Que hoje aprendemos a sacudir a serpente, para continuar vivendo o propósito. Muitas vezes a gente mesmo que adia o propósito de Deus na nossa vida. Não porque, Deus me prometeu e não cumpriu. Porque você está adiando o propósito de Deus na sua vida. Porque você está segurando serpentes que não é para você segurar. Porque você está olhando para problemas que não é para você olhar. Porque você está ali tentando se justificar com coisa que não é para justificar. É apenas para prosseguir. Continua andando. Continua. Não é para parar perante as dificuldades. Não pare. Não pare. Continua. Porque quando Deus você está vivendo o propósito dele. Nada. Cobra pode vir, pode picar, não vai te matar. Pode ser jogada na cova dos leões. Deus vai lá e fecha a boca. Pode ser lançada ao fogo, não vai queimar. Na Bíblia tem vários que estavam obedecendo a Deus, tiveram ataques, tiveram provações, mas nada aconteceu com eles. Então que continuamos servir ao Senhor.
A tempestade não matou Paulo. A serpente não parou Paulo. E a ilha se tornou lugar de milagre. Porque aquela ilha, se a gente for pensar, era uma ilha de sobrevivência. Porque eles passaram por uma tempestade e eles chegaram até ela. Ali era uma ilha de sobrevivência. Mas virou uma ilha de milagre. Porque Paulo estava obedecendo. Então o lugar aonde que a gente está vai se tornar lugar de milagres. Vai se tornar lugar de honra, de provisão do Senhor. Nada vai nos matar. Tempestade nenhuma, luta nenhuma vai nos matar. Ataque nenhum vai parar. Nada. Para de, às vezes, a gente acha que vem os ataques, as calúnias. Ai, vou sair daquela igreja. Tá muito difícil, eu sou perseguida. Aí, às vezes, a gente revolta até com Deus. Ah, Deus, aquele lugar ali tá muito difícil. Oh, é homens. Homens estão o tempo todo para errar. Quem que não erra é Deus. Você sabe por que a gente vê demais o defeito dos outros? É porque a gente está olhando demais para a vida dos outros. E esquecendo de olhar para Deus. Porque o nosso foco não é homens dentro da igreja. O nosso foco dentro da igreja é Deus. Então continua olhando para Ele. Continua buscando a Ele. Continua. Continua. Não deixa que nenhum ataque te pare. Não deixa que nada atrapalhe o propósito de Deus. Só continua. Então que hoje, quando a gente for orar, a gente pede para Deus a luz dele. Pai, que serpente que eu ainda estou segurando que não é para me segurar? Pai, o que ainda está dentro do meu coração que eu preciso liberar? É mágoa? É ódio? É rancor? É senso de justiça própria? O que é, Deus? O que é que está me impedindo de chegar até o propósito que o Senhor quer? O que ainda eu estou estagnado no lugar que o Senhor não queira que eu esteja? Qual o problema e qual ataque está fazendo eu parar? Tem vez que os ataques vêm por distrações, estamos sendo distraídos por ataque do propósito que Deus quer. Então que nenhum ataque venha a ser distrações na nossa vida. Que apenas continuamos. Lançamos no fogo, lançamos na presença. Pai, está entregue nas suas mãos. E é o Senhor que pode fazer, não é eu. Eu apenas vou continuar. Eu apenas vou obedecer. Porque eu sei, se os ataques estão vindo, o milagre também está vindo. A honra também está vindo. A provisão também está vindo. Então eu vou apenas continuar. Então que nesta manhã, na nossa oração, pedimos para Deus nos libertar de toda serpente que estamos segurando. E continuar. Que hoje Ele quer apenas que continuamos, sem perder tempo. Fechamos a boca. Hoje Ele não manda a gente falar. Hoje ele manda a gente calar e continuar. Então que calamos e continuamos. Amém? Glória a Deus. E a coisa mais difícil